Muito bem, seja bem-vindo a mais esse estudo de caso. Hoje eu tenho um convidado especial aqui comigo, a Camila Pacheco, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas, dicas bacanas que ela vai passar aqui pela história bem-sucedida que ela já está construindo no concurso público. Então fica ligado nesse estudo de caso, anota tudo, se lembra o seguinte, 20% ou 30% do que a gente aprende depende da nossa experiência, que a gente vê os outros fazendo. Então, tome notas do que a gente vai explicar aqui, do que ela vai passar para você que você repita isso, porque você tem certeza que isso vai ajudar na sua jornada até a aprovação. Camila, seja bem-vindo, prazer falar contigo. Prazer, eu que agradeço, obrigada. Vamos lá, Camila, começando lá do comecinho, conta um pouquinho da sua história, de onde você está falando, como você está estudando, como é que você estudava antes, o que acontecia? Bom, eu me formei em 2012 e assim que eu me formei, eu fiquei grávida e fui ter o meu primeiro filho. E como é o nome comecei... dele? Eric. O Eric aí, beleza, show de bola. Assim que escreve, tá certo? Sem o K, só o C. Sem o K, só o C, até o C, Roberto, tá bom. O Eric, e aí? Então, quando ele tinha mais ou menos uns 6 meses, eu voltei meus estudos aos poucos, mas era um estudo bem desorganizado, não tinha muito foco, né? Não tinha muito planejamento. Era o concurso que estava saindo, eu me inscrevia, pagava um cursinho e saía doida, querendo devorar o edital, sem foco, sem disciplina, sem desorganização, estudando quando dava. Como eu tinha uma certa pressa, né, porque eu já era mãe. Quem tem pressa? Né, eu já era mãe, então, no meu caso, eu tinha que melhorar de vida, ter estabilidade e tudo. Então, eu fazia tudo de qualquer jeito, não tinha nenhuma organização. Como é que você fazia nessa época? Você estudava já para magistratura? Eu comecei estudando para Defensoria Pública. Certo. E aí o primeiro concurso mesmo sério que eu fiz foi o da Defensoria Pública da União, que foi o concurso maior que eu fiz. Você se lembra, aproveitar e te perguntar, Camila, isso é uma pergunta acho que muita gente se faz, né? Mas você se lembra de, dentro das aulas do cursinho, você ter tido algum tipo de orientação para sanar esse problema de desorganização aqui? Não, eram as aulas, os resumos, os mais recentes que eu cheguei a fazer eram as planilhas bem padronizadas de umas metas completamente irracionais, que eu sempre digo, que eu nunca conseguia cumprir. Dá um exemplo. Nossa, era estuda constitucional, faz questão de processo civil, depois olha a jurisprudência de tributário. Era bem complicado para mim, porque eu não conseguia sair de um tópico e entrar em outra matéria sem ter terminado aquele outro assunto, então ficava tudo muito confuso aqui na cabeça. E eu nunca conseguia cumprir. Você diria, então, que eram metas irreais, porque puxava, demandava muito de você, e você, mãe, já, né, do Eric, não conseguia acompanhar o que essas planilhas padrões lá do cursinho pediam, é isso? Isso. Como a minha rotina era bem diversificada, então o meu horário de estudo ainda não era... Eu não tinha um tempo certo, era quando ele me deixava estudar. Então, para me organizar e cumprir essas planilhas que o curso passava, eu não conseguia. E como é que você se sentia nesse momento ali, fazendo o cursinho, tentando fazer acontecer, dar certo, com essas planilhas? Mãe, como era a sensação aí nesse momento? Nossa, era frustração total. Era todo dia frustrada porque eu não conseguia cumprir e ficava desmotivada demais. Que mais, Camila? Conta mais. Além desses cursinhos, como é que você depois buscou se organizar? E como é que foi? Fez a DPU, não deu certo, e aí? Qual foi o próximo passo? Bom, fiz a DPU, não deu certo, não consegui ver em que eu realmente estava errando, né? Não saía daquela margem de erros e eu não conseguia aprofundar, eu não conseguia melhorar. Então, eu ficava muito chateada. Eu buscava sempre nas redes sociais, sites, cursinhos, técnicas. E eu achava que todas as técnicas eu tinha que aplicar, tudo que falavam era uma verdade. E eu tinha que aplicar, senão eu não ia conseguir passar. E isso acabava me chateando mais ainda, me deixando mais frustrada. Dá um exemplo para mim, porque eu acho que muita gente que está vendo esse seu estudo de casa aqui, essa nossa conversa,
vai se relacionar, porque realmente a rede social ela tem muita informação, né? E nem todas ali a gente pode confiar. Você lembra de alguma coisa que você viu? Nossa, estão falando para fazer isso, vou tentar fazer. Como é que foi esse momento aí? Eu achei interessante essa parte das redes sociais. O que tinha muito que eu não conseguia era assistir às aulas, muitas aulas, muito videoaulas e fazer mapas. Eu não conseguia, eu demorava muito para fazer mapa. Todo dia, no dia posterior, eu ficava tentando compensar a meta do dia anterior que eu não tinha conseguido. Então, eu nunca avançava. Sempre eu ficava tentando fazer o resumo daquela aula e ficava parada. Eu nunca conseguia avançar. E isso me estancava a minha evolução. Aulas em vídeo, então, né? Videoaulas e mapas mentais. O pessoal ficava ali falando, tem que fazer mapa, tem que assistir aula. Você buscava até aplicar isso com aquelas aulas do cursinho aqui de cima, né? E você está dizendo que não conseguia avançar. Qual era a outra dificuldade? Que você tinha alguma outra dificuldade, Camila, em torno disso aqui? O que você diria que não deu certo, né, nesse momento aqui dos seus estudos? Eu acho que o que mais me impediu, que foi obstáculo, foi a falta de autoconhecimento, eu acho. Porque aí eu não sabia o porquê que eu estava errando ou o porquê que eu não estava avançando. Então, eu acho que isso impactou muito a minha jornada, de saber onde é que eu estava errando, onde é que eu podia melhorar, como é que eu podia fazer adaptações, no caso. Eu não conseguia, eu tinha que cumprir o que estava ali, o que diziam que era sagrado, que tinha que fazer, mas eu nunca adaptei a minha real rotina, né, que eu tinha. Nunca consegui. Perfeito. E hoje eu consegui, graças a Deus. Hoje eu consegui, que bom, fico feliz. Eu tenho certeza que quem está vendo deve estar já curioso. Nossa, porque isso aqui, Camila, a gente escuta todos os dias, né? Todos os dias a gente tem aqui os concurseiros, os candidatos buscando entender, Roberto, como que eu faço? Eu sou mãe, me formei, eu tô a fim de passar, quero estudar. Você se considera uma pessoa disciplinada? De 0 a 10, qual a nota que você se dá em termos da sua vontade, disciplina para usar o concurso para ser aprovada? Hoje, eu acho que eu tô entre 8 e 9. 8. Uau, tô conseguindo, parabéns. tô evoluindo. Fantástico, muito bom, muito bom. E esses pontos cegos, né, que a gente está discutindo aqui, eu tenho certeza, viu, Camila, que tem muita gente que está nessa mesma situação. A turma busca nas redes sociais, faz as videoaulas, que toma muito tempo, né? Você achou que as videoaulas agregou? Como é que era esse momento da videoaula? Eu usava para todos os assuntos. Mesmo os que eu tinha mais facilidade, quanto os mais dificuldade, eu sempre assisti em videoaula. Só que eu acabava, ou ficava com sono, ou me distraía muito fácil, aí eu acabava tendo que escrever. Aí isso demorava mais ainda, porque eu tinha que pausar. Cada assunto eu pausava para escrever. E acabava sendo muito demorado para mim. Então, eu atrasei demais meus estudos por conta disso. Perfeito, perfeito. Inclusive, a gente não recomenda aqui, né? Você que está vendo a gente da repente pela primeira vez, me conhecendo aqui a Camila, vendo esse nosso bate-papo, fica ligado nisso que ela está falando. Videoaula, ela não é necessariamente a melhor forma de você estudar, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas aqui, inclusive, no Método 3.1, a gente não recomenda como uma fonte primária. O que é fonte primária, Roberto? É o seu primeiro objeto de estudo, digamos assim. O primeiro material de estudo definitivamente não deve ser as suas videoaulas, tá? Porque ela toma muito tempo, como a Camila está falando. Toma muito tempo, você vive pausando, você se desconcentra em cada pausa dessa, você gasta muita energia escrevendo e existem formas mais eficientes de se estudar e se absorver tudo aquilo ali de uma maneira mais rápida, mais prática. Então, você imagina você conseguir aprender mais na metade do tempo. Acho que a Camila vai deixar essa dica aqui para você já, já. Mas antes da gente chegar lá, Camila, conta um pouquinho pro pessoal, como é que você me conheceu, né? Como é que eu apareci na sua vida e como é que a decisão de entrar pro programa? Bom, como eu acompanhava muita rede social relativa a concurso, tinha uma rede social que eu vi um depoimento de uma pessoa falando sobre o curso e dizendo que realmente era um acompanhamento mesmo sobre metodologia de estudos, que não te deixava solto, jogado, e era exatamente isso que eu estava precisando, focar mesmo não no aspecto jurídico, mas no aspecto da organização, da disciplina, e aquilo ali me chamou muita atenção. Então, aí eu fui atrás do Instagram, aí fui tomar conhecimento do que seria o curso. Legal. E por que você decidiu me dar um voto de confiança? Foram pelos depoimentos que você viu de outros alunos aprovados, foi isso?
Isso, eu acho que a gente se acaba estando na mesma posição, né, de muitas pessoas. Então, os concurseiros, o depoimento favorável de um concurseiro ali, ele te dá muitos pontos positivos, né? Então, isso para mim foi fundamental. Uma pessoa que está no mesmo barco que eu, falando bem do curso e tudo, isso para mim foi fundamental. Bacana. Vamos começar a se aproximar desse momento em que essa história mudou, Camila. Como é que foi a sua adaptação para o nosso método, o método 3.1? Você teve alguma dificuldade, né? Logo depois que você começou ali a assistir as nossas aulas, como é que foi esse momento de você, nossa, eu estudava assim, vou começar a estudar dessa forma. Como é que foi esse seu período aí, logo depois que você iniciou o programa? Você teve alguma dificuldade? Como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, primeiro foi ter que aprender a lidar com a ansiedade, porque a gente assistia uma aula a cada semana. Então, esse foi o primeiro passo, de não assistir todas de uma vez. Então, a partir daí, fui me adaptando com... Deixa eu te perguntar, Camila. Se eu tivesse todas as aulas liberadas para você lá dentro do programa, você assistiria todas de vez? Acredito que todas não, mas uma boa parte assistiria e não ia lembrar de nada do começo. Com certeza. Ia ser uma encarrilhada na outra. Muito bom. É porque é natural, né? Eu acho que essa coisa de, pô, vou começar um programa novo, não quero mais fazer isso aqui, quero fazer diferente para dar certo. E aí você pensa, nossa, estou entrando, quero ver tudo de uma vez, porque é a curiosidade natural do ser humano, né? Do aluno, né? Isso, exatamente. Quero ver tudo, quero aplicar logo tudo, já quero estudar logo, esse era o pensamento. Eu aprendi a ter calma aí. Então tá. Então, peraí, deixa eu ver se eu... Vamos amarrar isso aqui, ó. Você que tá vendo esse nosso bate-papo aqui, fica ligado. Não adianta fazer tudo o que... Nem mesmo querer aprender um método novo para mudar essa realidade aqui, também não pode ser de uma vez. É isso que você tá falando? Isso, exatamente. Aprendi primeiro a lidar com a paciência, uma coisa de cada vez. Perfeito. Então, você diria que paciência foi algo que você já teve que, quase que de maneira forçada, digamos assim, né, Camila? Aprender a lidar, já que o método ele é passado semanalmente, etapa por etapa. Mas e aí, como é que foi? Assistiu a primeira aula? Como é que foi essa sua jornada? O que foi mudando? Quais foram as coisas que você viu? Que, nossa, isso aqui eu não fazia, isso aqui é preciso, isso aqui é importante. A primeira aula, para mim, do acúmulo do conhecimento, para mim, já me deixou o queixo caído já. Tipo, fez muito sentido, abriu muito minha mente. Eu não tinha hábito de revisar, nunca revisava. Então, era aquele estudo que, quando eu ia fazer a prova, meu Deus, eu vi isso em algum lugar, onde é que está isso? Eu estudei isso, não lembrava. Então, foi outra coisa que eu aprendi a revisar. Eu vi que dava certo. E a questão do caderno de ouro também, para mim, foi sensacional para aprender onde é que eu estava errando e o que é que eu precisava mudar, o que era mais cobrado. Também a questão da revisão gatilho é uma coisa que eu uso demais, até no trabalho hoje. Eu faço isso. Vai lá, que mais? Vai lembrando aí, revisão, então vamos lá. Revisão, você não tinha um planejamento de revisão, passou a ter uma frequência de revisão. Isso. Caderno de ouro e revisão gatilho são duas ferramentas. Explica para o pessoal como é que funciona mais ou menos. A revisão, no caso, é toda semana, tá vendo aquilo que você viu na semana passada, né? Uma leitura mais dinâmica dos conceitos chaves, né? Eu achava que eu tinha que ler tudo de novo, aquilo dali, entrar tudo e perder mais tempo ainda. Hoje em dia, eu já melhorei, até mesmo na marcação, eu já melhorei mais a marcar só o que é realmente essencial. E a questão do caderno de ouro, que é escrever aquelas questões que você errou, ou aquelas que, mesmo que você acertou, tem algum macete, né? Alguma diquinha que você queira aplicar, né? E a revisão gatilho é aquele estalo, aquele pensamento que está lendo uma coisa, às vezes até cruzando duas matérias, né? Você está lendo uma coisa de penal e lembra uma coisa de processo penal ou vice-versa. E aí você já faz aquele linkzinho ali, anota. Isso aí eu tenho usado bastante, tem me ajudado. Bacana, bacana, muito bom, fantástico. Já está aí fera no método 3.1, né? E isso aqui é só uma parte dele, né? Teve mais alguma coisa que te chamou a atenção que você começou a fazer? Algo que, nossa, isso aqui foi muito bom, porque me ajudou bastante aí nos meus estudos? O essencial foi o planejamento. Foi uma coisa que eu não fazia e hoje eu
tenho aprendido bastante, até para as coisas de casa, as rotinas de casa, de trabalho, é uma técnica que eu tenho utilizado bastante. Ai, que bacana. Então quer dizer que foi além dos estudos isso aí, veio a te ajudar também o método no trabalho e no dia a Isso, dia. com certeza. Bacana. Não é, você não é, tá, Camila? A primeira aluna que fala assim para mim, já teve um aluno aqui no programa que disse assim: Nossa, Roberto, depois que eu entrei no programa, eu inclusive ganhei um aumento no meu trabalho, que eu me tornei mais produtiva no trabalho, mais organizada, mais planejada. Então, ó, você que está assistindo aí, cara, não desmerece o planejamento. Não acha que dá para você fazer de qualquer jeito, porque não dá. Quando a gente tenta fazer alguma coisa com um plano, já não é tão simples e tão fácil assim, né, Camila? Porque acontecem os altos e baixos que a vida naturalmente traz pra gente, né? Imagina você tentar fazer alguma coisa sem um plano. Chances de você dar certo são menores ainda, porque se com um plano já não é tão simples né, e tão fácil assim, sem um plano as coisas ficam muito difíceis. Então, fica atento para isso, para se planejar. A gente está sempre nas redes sociais e dentro do programa com várias dicas também, mas sempre falando, olha, busca antever o seu dia, o que você vai estudar amanhã, né? Como é que você vai estar no final do mês, qual é o seu planejamento para os próximos 3, 4 meses, pelo menos, quantas matérias você quer estudar, quantas matérias você vai terminar, onde é que você vai estar, né? Que tipo de percentual de acertos você quer ter daqui para lá, porque isso vai trazer para você o quê? Metas, clareza do caminho que você tem que seguir para chegar lá. Então, quando você estuda totalmente desorganizado, né, fazendo cursinho, sem técnica, sem um planejamento, chances de você dar errada, de você se perder no meio de tanto assunto, né, Camila? É difícil até, às vezes, segurar a ansiedade, porque, às vezes, como é muita coisa, muita informação que a gente precisa absorver, se você não organiza essa parte toda, chances de você se perder no caminho são muito grandes, né? Isso, exatamente. A questão de focar, né, naquele planejamento e seguir já é um grande passo para você realizar as suas metas. Isso foi bem importante para mim, planejamento. Conta um pouquinho pra gente, com quantas matérias você começou, você lembra? Eu comecei com 6 matérias. Já saiu com 6 disciplinas. Isso, porque eu já estava em fase 2 em maioria delas, então eu já tive que começar com a fase 2. Perfeito. Explica para o pessoal o que é fase 2. Fase 2 é quando você faz o teste de nivelamento, né, nas provas que você imprimiu, e aí o seu nível de acerto está maior de 60%. Você achou que começar com 6 seria algo que iria impedir você de conquistar a sua aprovação? No começo eu fiquei assustada de dar conta. Eu fiquei um pouco assustada, não vou mentir. Mas com o tempo, eu comecei a ver que aquilo não era um bicho de 7 cabeças e com a organização eu consegui lidar com elas. Mas no começo deu um susto, sim. E isso é algo que a gente precisa trazer para o aluno, porque muitas vezes ele quer começar com todas, né? E aí, começando com todas, aquela coisa de se organizar e se planejar fica muito mais difícil, porque quanto mais informação você tem que absorver de uma vez, e aí veio a aula que você falou lá atrás, né, da teoria do acúmulo do conhecimento. O acúmulo do conhecimento para um concurso, para qualquer coisa que a gente faz na vida, na verdade, né? Ele é gradativo. Por isso que você estuda por fase. A Camila mencionou, nossa, eu comecei com 6 disciplinas, mas muitas delas já estavam na fase 2. Você lembra quantas eram fase 2? Eram todas? Não. Não, eram 4. Explica para o pessoal, eram 4 fase 2. Então vamos lá. 4 fase 2. Você lembra quais eram? Era administrativo, constitucional, civil e processo penal. Processo penal, perfeito. E aí tinham mais 2, então, para você ter saído com as 6, que era de fase 1, não é isso? Isso. Aí a fase 1 ficou penal e processo civil. Penal, processo civil. Perfeito. E agora, o que você achou da diferenciação do estudo feito entre a fase 2 e a fase 1? Ou melhor, vamos começar do começo, vamos explicar para eles o que é fase 1, o que é fase 2 de estudos. A fase 1 é quando o seu acerto está abaixo de 60%, né, no caso, e aí você começa pelo material, o estudo do material, né? Na fase 2 eu comecei pelo raio-x, que é sabendo os pontos, quais são os tópicos do edital que você está melhor ou pior, né?
Fez sentido para você estudar dessa forma, começar assim, de um jeito, já que você aqui acertava mais de 60%, e estudar essas duas disciplinas de uma outra forma, né, com a outra técnica? Fez sentido ter dividido isso para você ou não? Em penal, eu acho que foi o que fez mais sentido para mim, porque eu nunca entendi penal na minha vida, eu nunca gostei, nunca. Então, quando eu comecei a entender penal, começar mesmo do início, né? Lendo o material, resolvendo as questões, revisando, começando a entender os institutos, aquela coisa nunca fez tanto sentido na minha vida. E hoje em dia eu não digo mais que eu odeio o penal. É um caso de amor e ódio já. Eu vou até escrever essa tua frase aqui, porque isso é muito bacana. Nunca fez tanto sentido na minha vida. E o raio-x, como é que foi a experiência de fazer o raio-x para as outras matérias? Quando eu fui ver o raio-x, eu vi realmente aonde é que eu estava errando, porque eram assuntos que eu não tinha a menor noção. Tinha assuntos que você tem uma certa bagagem, sabe para onde ir, mas nos assuntos que eu vi que meu percentual estava baixo, eu preciso realmente focar aqui. Fantástico. Você diria, então, que o raio-x, quando você aplicou a técnica e percebeu, né, e separou, nossa, esses assuntos aqui, dentro dessas disciplinas eu estou bem, esses aqui eu já não estou tão bem. Aquilo trouxe o quê? Trouxe clareza para você agora. Eu tenho que estudar isso e deixar isso um pouco de lado? Foi isso que aconteceu? Isso, exatamente. É focar mais naquilo que estava me fazendo errar as questões da prova. Foi essa clareza que me trouxe o raio-x. Focar onde mais precisava, perfeito. Eu não sei você que está assistindo aqui esse nosso estudo de caso, mas a gente está falando de uma técnica que vai literalmente fazer você parar de perder tempo. Porque é muito comum os candidatos fazerem o seguinte: querem estudar tudo de tudo e muitas vezes estão repetindo o estudo de algo que eles já dominam. E isso faz o quê? Você gastar sua energia, perder tempo para quando chegar na hora da prova não saber que está errando questões porque foram assuntos que de repente foram esquecidos, assuntos que foram mal estudados lá atrás, assuntos que você pode ter atropelado. E veja a situação da Camila, ela já veio aqui com alguma bagagem daquele estudo que ela fez lá atrás, né? Isso, Camila, você já tinha uma bagagem, já tinha algum conhecimento acumulado aqui. Desordenado, é verdade, né? Sem qualquer tipo de planejamento, sem clareza, sem entendimento do que estava sendo feito, do que sabia, do que não sabia, do que precisava melhorar, do que ainda tinha que estudar e do que já sabia, claro que foi acumulado. Mas quando a gente parou, aplicou o método 3.1 e organizou a tua vida, o que aconteceu? Qual foi o resultado aí que você conquistou recentemente? Agora no mês de maio eu fui fazer a prova de juiz leigo aqui do Ceará e fui surpreendida com a notícia da aprovação. Uau, aprovada para juiz leigo aí no Tribunal de Justiça do Ceará, não é isso? Isso. Que bacana, Camila, muito bom, meus parabéns, fico feliz aí de saber que o método já está sendo aplicado e já está trazendo frutos para você, não é isso? Quanto tempo estudando pelo método, Camila? Eu comecei em janeiro. Estamos em junho, coisa de 5 meses praticamente, então. Isso. Muito bom. O que faz um juiz leigo, para quem não é da área do direito e não sabe? O juiz leigo, ele é para auxiliar o juiz togado, né, no sistema dos juizados especiais. Vai conduzir audiências, elaborar as minutas das sentenças, para ser homologado pelo juiz togado. Perfeito. Então, você já vai aí começar a aplicar um monte de conhecimento e vai seguir rumo à toga em si, né? A magistratura em si, não é isso? Ou vai parar por aqui? Não. Eu pretendo continuar e avançar. Conseguir o cargo dos sonhos. Muito bom, não tenho dúvida. Você tem dúvida? Como é que está se sentindo agora, depois de toda essa jornada, de ter passado por esse momento aqui de quase... Pensou em desistir aqui, Camila? Como é que foi esse momento aqui? Muito. Pensei. Tinha épocas que eu largava tudo, passava 2, 3 meses tentando pensar num plano B, achava que aquilo não era para mim e achava que eu nunca ia conseguir, via todos os meus amigos passando, ficava triste, né, frustrado, porque a gente não conseguia, batia na trave e nunca conseguia. E aí, mas graças a Deus eu continuei. Que bom! E eu fico mais feliz ainda, e você que está assistindo a gente, fica ligado nisso. Às vezes, na verdade, na maior parte dos casos, não tem nada de errado com você.
Você só precisa de organizar e planejar os seus estudos, né? E isso a gente vê que não é ensinado nos cursinhos, as pessoas não aprendem sobre isso porque isso não é falado, infelizmente, né? Eu acho que a gente que lida com o concurseiro, que está ali buscando aquilo ali, muitas vezes ele vem tão pressionado, né, por cobranças externas, às vezes a cobrança é interna dele mesmo, com o resultado, que não para analisar a importância de se aplicar um método, a importância de organizar, de planejar os estudos. Está aqui a Camila para mostrar para você que é possível, deu certo. Como é que você está se sentindo hoje? Como é que é? O que mudou em sua vida depois dessa aprovação aqui? Fantástico, 5 meses, parabéns. Nossa, estou muito feliz mesmo. Às vezes eu nem acredito que deu certo, mas muito feliz. Muito bom, muito bom, meus parabéns, Camila. Se você pudesse resumir, né, de que maneira que o método, que o curso te ajudou a conquistar esse resultado, o que foi que mudou, né? Qual foi a chavezinha que ele, nossa, isso aqui, Roberto, consegui superar? Qual foi a maneira que ele te ajudou? Se eu pudesse resumir em 2 palavras, o que foi o curso para mim foi clareza e autoconhecimento. Foram 2 coisas que foram essenciais para mim do curso. Bacana, muito bom. Clareza e autoconhecimento. Você diria que sem isso aqui o concurseiro não passa, é isso? Isso. Eu acho que o autoconhecimento é você entender os seus limites, né? Ver onde é que você está precisando de uns ajustes e a clareza para você ver o que está te impedindo daquele sonho, né? Quais são os seus obstáculos e o que você precisa fazer para superar. Eu acho que essas 2 coisas foram super importantes para mim. Bacana. Tem uma frase que diz o seguinte: aquilo que a gente é se torna um ponto cego para a gente. Anota essa aí. Aquilo que a gente é um ponto cego, porque muitas vezes a gente quer muito. Na semana retrasada, eu fiz um outro estudo de caso com outro aluno, com um perfil muito parecido com o teu, Camila, que já vinha estudando há algum tempo, né, que estava ali sempre batendo na trave, muita vontade de fazer, mas não conseguia ver os próprios pontos cegos, porque muitas vezes a gente está ali tentando fazer de um jeito, se não tiver orientação, se não conseguir descobrir, né, através do autoconhecimento, aonde é o nosso ponto cego, o que é que está faltando, porque vontade, pelo que você me disse, nunca faltou, como eu sei que a maior parte dos concurseiros tem muita vontade. Mas existe uma forma certa de fazer, não pode ser feito de qualquer jeito. Para tudo na vida a gente tem formas e técnicas e métodos, metodologias para ajudar a acelerar. E meus parabéns, porque 5 meses para um resultado desse é fantástico. Eu não tenho dúvidas que em breve a gente vai estar voltando aqui para me dar um outro depoimento, quem sabe, né, Camila, sobre as suas futuras aprovações. Com certeza, eu espero estar aqui de novo. Foi um prazer falar contigo. Se você puder, deixa uma mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente. O que você diria aí para a galera que está nos assistindo agora? Bom, primeiro não desistam. Não desistam que vocês seguindo o método, fazendo tudo certinho, seguindo a planilha, medindo os acertos, os erros, vai dar certo. Uma hora vai chegar. Fantástico. Aí. Então foi esse o nosso estudo de caso. Camila, obrigado de novo. Gratidão por ter aceito o nosso desafio de estar aqui para compartilhar a tua história, deixar essas dicas valiosas para você que assistiu aqui esse nosso bate-papo. Foi um prazer falar com você. Muito sucesso ainda mais, né? Para que você continue aí na sua jornada até o seu concurso final, né? Vai ser um prazer aí estar contigo de novo. Um grande abraço. Obrigada, Roberto. Eu que agradeço.